TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Grêmio assusta torcedor e perde a primeira por 2-0 na Libertadores da América. Na Primeira Liga, o Internacional aplica goleada em cima do Avaí no Beira-Rio e faz 3-0. E o Lajadense, buscando recuperação, contrata um novo lateral esquerdo. É agora no Papo de Boleiro. E a quinta-feira e a Taça Libertadores da América começaram para o torcedor tricolor de forma melancólica. Diogo Botti, com um jogador a mais, o Grêmio perdeu 2-0. Que atuação, Márcio. Que atuação. Que noite para esquecer, torcedor gremista. O Grêmio não viu a cor da bola lá contra o Toluca no México, uma estreia realmente decepcionante de todas as pretensões aí do torcedor, da direção, do próprio técnico Roger Machado e dos próprios jogadores, né? Realmente o Grêmio foi muito mal, foi muito abaixo do esperado e apesar de ter um jogador a mais desde os 36 do primeiro tempo, acabou tomando 2 gols na segunda etapa e volta do México com uma sacolinha de viagem assim a mais, né? Com peso extra no avião, que é os primeiros, manteve os 0 pontos aí na tabela de classificação do grupo 6. O Grêmio agora tem 2 jogos para se recuperar, joga em casa as 2 próximas rodadas contra o São Lourenço, contra a LDU primeiro e depois contra o São Lourenço aí, jogos na arena, 2 jogos para o Grêmio buscar a recuperação, mas além do resultado, tu perdendo a altitude, tu não conseguir reverter o resultado com um jogador a mais em campo, isso não foi o problema foi a atuação apática do Grêmio. Nos primeiros minutos da partida, o Grêmio o time do Toluca chegou a ter 92% de posse de bola. Isso é um absurdo, é praticamente tu tocar na bola só quando tu tenta roubar, né? Então, realmente o time mexicano foi muito superior. Só quando a bola sai, tu cobra o lateral. Era aquele negócio que nós tínhamos falado, o Toluca vem de muitos empates, é uma equipe que não ganha de ninguém, 15º colocado no Campeonato Nacional, mas aí tu vê, né? Libertadores é outro espírito, o time mexicano buscou a vitória, quis ganhar, fez mais, né? E acabou saindo de campo com os 3 primeiros pontos aí nesse grupo 6. Vamos dar uma olhada nos 2 gols aí do Toluca e aí depois disso o Diogo Botti vai dizer se foi ou se não foi pênalti, aquilo que vai acontecer aí daqui a pouco. Jesus. Ressaltar que aos 36 do primeiro tempo, Velasco foi expulso pelo árbitro Géry Vargas, que expulsou também o técnico do time mexicano. Olha a chegada do Trivelli e a rede! Gol! Trivelli! De novo ali o Trivelli, triscou na bola, o Fred chega a Jeromel para resolver, é pênalti para o Toluca! Pênalti de Jeromel em Trivelli. O Trivelli está endiabrado contra o Grêmio. É o cara do jogo, né? O Jeromel vem por trás. É até para ver de novo, mas ele faz a carga. É o tipo de jogada que o Trivelli não ia em direção ao gol. 5 gols em partidas oficiais pelo Toluca na temporada. Parte Trivelli! É a rede! Gol! Bom, primeiro vamos no gol aéreo aqui. Gol aéreo, né? O gol aéreo, esse gol, o Grêmio tá tomando gol aéreo desde o início do ano, né? Desde que perdeu ali a questão do Rodolfo, teve depois o Eraso, que manteve uma certa qualidade no sistema defensivo, mas nesse ano de 2016 é um pavor. Tirando o Pedro Jeromel, que consegue ter uma regularidade de atuações boas, o companheiro dele, tanto o Fred, quanto aquela avenida chamada Marcelo Oliveira pelo lado esquerdo, o Wallace do lado direito, realmente o Grêmio teve um desmanche desnecessário até de certo ponto do sistema defensivo, perdeu o Galhardo, que é um jogador que teria um baixo custo se o Grêmio fosse investir, acabou isso não sendo feito. O Marcelo Oliveira desde o ano passado, já do segundo semestre de 2015, não consegue marcar, vamos dizer assim, eficientemente, e a cobertura é ruim dos meios-campistas, então o Grêmio, por aquele lado, tem sofrido os maiores, vamos dizer, os vacilos defensivos que está acontecendo por ali. E na defesa, realmente, no miolo de zaga, tanto o Fred quanto o Cadu não conseguiram ainda dar uma resposta positiva e o Grêmio acaba, mais uma vez... Cara, o gol do Toluca, o primeiro gol, tem 3 marcadores. O cara cabeceia no meio dos 3 e ainda consegue vencer o Marcelo Grêmio. Ele manda sozinho. E do pênalti, tu quer saber do pênalti? Eu acho que foi o pênalti. Eu acho que foi o pênalti. Eu acho que apesar de
olha a resposta. Não, eu acho verdade. Acho que foi pênalti sim, acho que foi bem marcado. Tem uma carga, querendo ou não, do Pedro Jeromel por trás do jogador. É uma disputa de bola que começa no jogo de corpo, mas quando o jogador do Toluca toma a frente, eu acho que ele tem um toque do Pedro Jeromel e acaba ocasionando a queda. Bom, agora o torcedor gremista volta pro Gauchão, que no fim de semana tem jogo, e depois vai pensar então na Libertadores. Você já falaste o próximo jogo? Contra a LDU na Arena, isso aí. Mas esse jogo é depois do Grenal só. Que é dia 6, né? Não é dia 6, Libertadores, se não me engano, dia 9. Isso aí. Dia 2 e depois dia 9. Isso aí. Dia 2 e depois 9, então é no meio do Grenal. Aí. No meio dos 2 jogos da Libertadores na Arena, tem um Grenal na Arena. Que beleza. O Grêmio é bom, né? Fumaceiro do caramba, né? E do lado do Colorado, hein? No Beira-Rio, o segundo jogo da Primeira Liga, o Internacional aplicou uma goleada sobre o Avaí, ao natural. Vamos dizer assim, um natural depois dos 25 do primeiro tempo, né? Porque realmente o Inter no início da partida foi um emaranhado de jogadores, era um time misto do Avaí que veio a Porto Alegre. O Inter demorou um pouco para se achar na partida, o Alex foi reserva, o Anderson novamente iniciou a partida, teve a questão do Marquinhos e do Sacha aberto pelos laterais, né? Com o Ailon, essa é a melhor notícia desse início de ano do Inter, centralizado no ataque. Mais uma vez o menino foi o responsável pela vitória colorada, fez um gol e deu uma assistência. O Ailon soma 3 jogos nesse ano com 2 gols. É o jogador que até, pelas suas atuações, dá aquela freada na direção em busca do centroavante. Eu acho que isso está errado, eu acho que a direção podia buscar um jogador aí para ser uma referência, mas eu acho que apostar no Ailon também não está de todo errado. Eu acho que o jogador vem dando uma resposta bastante positiva e tem tudo para seguir no ataque colorado aí, fazendo os gols. O certo é que o Inter fez o dever de casa, aplicou 3-0 num Avaí totalmente desmontado e confirma aí, precisa de apenas um empate nesse Grenal que a gente falou, que vale tanto para o Gauchão quanto para a Primeira Liga, para passar de fase na primeira colocação desse grupo B. E dá para o torcedor colorado acreditar que o time começa a se organizar ou porque o Avaí veio desmontado? Não, o torcedor tem que continuar desconfiado. Né? O Inter teve essa atuação, vamos dizer assim, não foi nada agressivo, o Alisson pouco participou da partida, né? Então o torcedor colorado tem que continuar desconfiado, porque o Inter fez o resultado em cima dos defeitos do adversário, vamos dizer assim, né? Criou pouco. Na verdade, aquela intensidade não houve desde o início da partida. O Inter demorou bastante para se achar no jogo. Acabou se achando com os gols, tanto que marcou um gol aos 42 e outro aos 44 do primeiro tempo. Né? E o terceiro gol acabou saindo na segunda etapa, numa roubada de bola do Alex. Então, jogadas pessoais, vamos dizer assim, que o Inter construiu a sua vitória. Então, falta intensidade o time do Argel. O Anderson não é o jogador para tocar o time. Depois da saída do D'Alessandro, vai ter que achar aí. O Andrigo precisa de mais continuidade. Não adianta botar o Andrigo aos 30 do segundo tempo. Não tem como resolver. Então, já que tu está apostando no próprio Marquinhos, na questão do Ailon, eu acho que chegou a hora do Andrigo ter uma continuidade também no time titular, e ele pode ser o armador assim, que pode dar um outro ritmo ao meio campo colorado. Bom, agora dá uma olhada nos 3 gols do Internacional, esse que o Diogo falou, 42, 44, depois segundo tempo, e a vitória do clube, na Primeira Liga Sul, Minas, Rio, não sei o quê. Isso, esse mesmo. Toca a ficha nos gols aí. E o Lajadense, buscando recuperação, contratou um lateral esquerdo. Ali era o problema? Pois é um dos, né? Um dos problemas que o Lajadense tem mostrado nesse início de temporada. Já tinha contratado que era o Diego Hoffmann, acabou não dando certo, jogador que veio do Juventude e não conseguiu se firmar. Tinha o Igor, que ficou na temporada passada, depois da saída do Márcio Goiano, a gente achou que tomaria conta da posição, não aconteceu. E agora, Rodrigo... Teu parente, Márcio. Rodrigo Cardoso de Souza é o novo lateral esquerdo do Lajadense, foi apresentado hoje lá na Arena Alves Azul.
A Arena Vezu não, eu mesmo estou me dizendo que não é. Eu sempre disse que não é Arena, agora eu falo, pô, é Estádio Vezu. O Estádio Vezu ao lado do Lucas Marques, que é outro volante trazido do Internacional. Esse já estava treinando no estádio já desde a semana passada. Pelo sobrenome, o guri é bom. É bom? Né, tá bom, até parece. Vamos apostar, veio do Gama, veio do futebol brasiliense. Bom, sabia que existia futebol no Brasil? Sim, tem um estádio estaqueado lá. É isso aí, daqui a pouco ele vai ter boi lá dentro. Só para isso que serve. Bom, o Lajadense, então, no fim de semana, ele já pode jogar, será, no fim de semana ou não? Na verdade, falta o bid agora, né? Os dois jogadores, tanto o Lucas Marques quanto o próprio Rodrigo, estão aguardando a questão da liberação junto à CBF. Se pintar o nome deles até 48 horas antes da partida, tá liberado para jogar. Na Libertadores, os demais times do Brasil teve ontem... Teve uma única estreia ruim, foi do São Paulo, realmente a lenda do Grêmio da derrota, né? O São Paulo perdeu em casa pro The Strongest por 1-0, Morumbi com um grande público, aí viu a derrota do São Paulo. O Melgar enfrentou o Atlético Mineiro, vitória do Galo por 2-1, aí o Diego Aguirre mantendo a questão de Libertadores, e o Corinthians ganhou no finalzinho do Cobressal, 1-0, gol contra. Corinthians que parecia o mosquito da dengue, né? O Edson Egito, que camisinha horrorosa, mas enfim... né? Coisa linda, né? Na Primeira Liga, os resultados, então, a gente tem a vitória do Inter de 3-0 sobre o Avaí, um jogaço lá no Estádio Mineirão, o Fluminense acabou vencendo o Cruzeiro por 4-3 e o Flamengo fez 1-0 no América Mineiro. Amanhã nós vamos falar sobre a rodada do Gauchão no fim de semana, é a 5ª rodada, o Lajadense precisa vencer, vai jogar contra o Brasil de Pelotas, o Internacional se consolidar e o Grêmio está lá no topo também, não faz só. Esse Grêmio deve ser o reserva, até em função da viagem, o time tricolor está chegando hoje de noite ou amanhã de manhã de volta a Porto Alegre. Nós voltamos amanhã depois da redação informativa. É nóis. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.